Sejam bem-vindos ao Podped. Ela é a Gabi, eu sou a Linelli e essa é a sua nova rede de apoio. Olá, pessoal. No vídeo de hoje nós temos um convidado muito especial que já participou com a gente aqui para falar de saúde mental do adolescente, Dr. Bruno. Muito obrigado pela sua presença mais uma vez. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Fala para o pessoal que não te conhece qual que é a sua especialidade, onde você atua. Me apresentar, né? Então, eu sou de Santos, meu nome é Bruno Reis, sou médico psiquiatra e atuo em consultório e, enfim, ajudando as pessoas na questão de saúde mental. No vídeo anterior, nós falamos sobre a saúde mental do adolescente e da criança. No vídeo de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre a saúde mental da mãe, da mulher, nos dias de hoje, né? Após essa pandemia, com um monte de criança presa dentro de casa. Como é que essas mulheres estão sobrevivendo? Bem por aí, viu? Eles estão Sobrevivendo né? mesmo, Como estão né? sobrevivendo, né? Bom, eu acho que eu começaria pensando no seguinte, gente, pensar na análise da sociedade primeiro para entender o contexto da mulher hoje, que acho que é super importante, né? Então, a sociedade ocidental, cristã, enfim, católica, ela é uma sociedade que ela é mais patriarcal, né? Então, a mulher tinha um lugar que não era de uma relação equânime e vem buscando esse espaço. E a maternidade, obviamente, ela vem junto, né? E os novos dilemas, né, desses espaços que as mulheres elas vêm conquistando e vêm conseguindo aos poucos, né? Ainda tem muita disparidade, mas se colocarem como protagonistas que tem que ser num mundo que é absolutamente machista, né? Convenhamos, a gente tem que, Sim. enfim, fazer esse parêntese. Então, por que é importante colocar esse contexto, gente? Porque quando a gente vai falar de problemas relacionados à maternidade, ao pós-parto, e sensações que muitas vezes podem fazer parte, vocês estão acostumadas, né? O blues puerperal, né? Os quadros que dão uma certa depressão, uma baixa de energia logo depois do nascimento, e a gente contextualizar e começar a compreender melhor, não mais naquele olhar machista que se existia antes, de que isso aí faz parte, você que dê seu jeito e tem que cuidar da criança também, e tem que fazer todos os afazeres, todos que, enfim, que já tem na vida, mas a gente conseguir compreender melhor isso aqui e propor, né, um outro olhar, uma outra compreensão e o auxílio quando for necessário. Então, a saúde da mulher ela tem que ser tratada dessa forma, né, com mais protagonismo e atenção aos homens, né, aos papais, tudo que participem mais, que tenham disponibilidade de tempo para que não é só a mãe, obviamente, né, isso é um casal, é um projeto de vida, a Sim. maternidade, a paternidade, que seja entendido cada vez mais dessa forma. Que o homem tenha mais empatia, né, pela mulher, que não fique delegando tudo para a mulher. Ah, não, ela é a mãe, ela vai cuidar da casa, ela vai cuidar do filho, ela que lute. O homem tem que Exatamente. assumir um pouco essa responsabilidade, O né, homem, dividir, né? o homem nesse ponto ele é um tanto quanto infantilizado, né? É. Então, os cuidados, porque quando eu era pequeno, né, é muito fácil, né, a A minha gente ter mãe esse tipo de visão. fazia, Era então minha mãe você que também tem que fazia. fazer. Não, não é assim Exatamente, hoje em dia. não é Caiu por assim. terra, né? Nunca deveria ter sido assim, É. na verdade, né? Mas isso aí tem que ser cada vez mais. O homem tem que ter mais disponível, a mulher também mais disponível para entender o espaço do homem nesse É, tem contexto. mulher que não deixa, né, Tem, também. poxa, e tem homem também que não participa, É. enfim, a gente vai ter sempre dos dois lados, né? Mas uma compreensão, né, de ambos, do casal, de ambos os lados, né? E isso pensando em todos os tipos de casais, né, pessoal? Não só homem, mulher, obviamente, Sim, né? Em sim. todos da família moderna, que é o que Sim. importa nesse Casal, formato. né, em si. Exatamente. E quais são os principais sinais que que o marido tem que chamar a atenção, ou do parceiro, parceira, que a pessoa, o companheiro, está com depressão? No pós-parto, a gente No pensando pós-parto, assim, né? é. Então, pensar do ponto de vista biológico, um evento estressor, né? Então, mudança hormonal, mudança do corpo. A gente sabe que logo depois do nascimento a gente vai ter uma expressão muito grande de prolactina, que tem a ver com. É um hormônio que ajuda a regular o humor. Então, a gente vê mais ou menos um padrão em que a mulher, ela de alguma forma mágica, né, ela passa a direcionar atenção, foco, interesse, tudo para a prole, para o cuidado da prole de forma instintiva, de forma natural. Muitas vezes é comum o parceiro ou parceira, né, perceberem que está tendo uma mudança da nossa dinâmica aqui, é um espaço para um terceiro que está entrando, um bebê, né, que precisa de cuidado de ambos. E o que a gente tem que observar? Se as mudanças do humor, que são próprias, diante da fragilidade de tudo que aconteceu, próprias do pós-parto, né, se isso vai se estendendo ao longo do tempo.
ou se vão piorando também, vão ficando mais intensas. Então, tem uma mudancinha assim, no sentido de um pouquinho de tristeza, às vezes ficar insegura, poxa, o que eu faço? Começar o processo de amamentação, lidar com a dor da amamentação, o sono alterado, ter que acordar toda hora, as preocupações, se a criança está respirando, não está, se está sadia, se não está, enfim. Tudo que envolve esse cenário, se isso persistir por mais de 1, 2, 3 meses, e não se observar o prazer, curtir, aproveitar o momento próprio que foi tão esperado nos 9 meses, foi muitas vezes não planejado, né, mas que foi aproveitado naquele período, a gente tem que chamar atenção. De novo, mudança do humor, mudança da alimentação, mudança do sono, irritabilidade, prejuízos querer se isolar mais, prejuízos na vida social, todos esses são sinais de alerta para a gente prestar atenção e atuar, e agir. Essa depressão que você falou é mais no pós-parto imediato. No caso de mães, assim, de crianças de 5, 6 anos, também é comum uma depressão assim mais tardia? Também, né? A gente pensando no imediato, tem 2 quadros que são clássicos, né? A depressão puerperal, então a mudança que a gente já vê nos primeiros dias, então lentificação, perda de interesse, desânimo, apatia, ideias de ruína, nada vai dar certo, pessimismo, isso chama atenção, precisa ser visto, hein, pessoal? Precisa ser visto com certa rapidez. Agora, passando disso, a gente também tem a psicose puerperal. Também são alterações da senso-percepção, então alucinações, ouvir vozes, ver imagens ou Isso sombras. é comum, né? Comum nos primeiros dias, né? Por conta das alterações hormonais e uma predisposição genética. Então, a psicose puerperal também toma cuidado por conta de um quadro chamado infanticídio. Infanticídio é quando a mãe passa a ter uma crença de que a criança que acabou de nascer, o recém-nascido, ele está sob algum tipo de ameaça e, para protegê-lo, ela tira a vida da criança. Isso é um infanticídio. Eu já peguei um caso desse na maternidade onde a gente trabalha. É muito triste. Né? E ela falava e ela oscilava. Ela falava assim, eu escuto vozes falando que eu preciso jogar ele daqui de cima. Só que eu sei que eu não posso fazer isso. E eu tô ficando louca. E ela chorava aos prantos. Era assim... Nossa... Angustiante, né? Você vê ela sofrendo daquela forma, ela falando e chorando e ela pedindo para não ficar sozinha, me marcou demais esse episódio. Né? Porque a experiência para a pessoa é real. A pessoa ela não fala assim, eu estou ouvindo voz. Ela literalmente está com a vozinha ali falando e você fica olhando e a razão tentando controlar aquela situação e beira o insuportável e, infelizmente, em alguns pontos a gente chega nessas tragédias, né? Então, esses são os quadros de saúde mental próximos ali do puerpério que tem que ser observados e agir o quanto antes. Uma série de medidas, né? Tem que tirar a criança, não pode amamentar, muitas vezes entrar com medicamento. Então, quem tem história familiar, transtorno bipolar, depressão grave, esses quadros é importante ficar de olho, ficar mapeando a situação. Agora, já para crianças mais velhas, a gente pode falar de um conceito que está sendo muito utilizado nos Estados Unidos hoje, que chama Mommy Burnout. A síndrome do estresse, do esgotamento mesmo, relacionado com todas as tarefas, as atividades próprias da mãe. Aí a gente entra naquele conceito, né, de pouco trabalho e pouca participação do homem, sobrecarregada com todas as responsabilidades da criação dos filhos. Aí vem, muitas vezes, chefe de família, tendo que trabalhar, juntar dinheiro, não conta com ajuda. Quem não vai estressar, né? Às vezes não tem a rede de apoio, né? Às vezes a mãe sozinha, não tem... Então, lidando com tudo isso, hoje em dia... tá pesado, né? Muito difícil, né? Quem não ficaria estressado não teria depressão. Então, prestar atenção para esses fatos, né? A gente vê as pessoas da família que, percebendo isso, observando, né, deixar de ser um pouquinho egoísta, né? Todo mundo é um pouco egoísta, né? Mas vai deixando de lado e ter disponibilidade para ajudar. E quem está precisando de ajuda também falar. Não tem problema nenhum em pedir ajuda, pedir auxílio. Isso é o principal. Muita gente sofre ali, às vezes é só pedir uma ajuda mas tem vergonha, eu me viro. Acho que vai incomodar, né? Tem esse julgamento antes que a gente podia rever um pouquinho melhor nessa situação. E a síndrome do ninho vazio, ela é um tipo de depressão? Vamos entender como aquela fase em que os adolescentes já ficando adultos e estão saindo de casa, né? Então, ele pode entrar como um fator ambiental, um fator estressor também, que, junto de outros fatores, pode desenvolver algumas características, síndromes depressivas, síndromes ansiosas. Em geral, quem é muito preocupada, as mães que têm, às vezes, até um comportamento mais controlador, talvez um pouquinho mais rígidas, com regras, né?
talvez nessa fase da vida elas sofram mais diante da angústia de não saber o que vai acontecer com o filho, com a filha que criou, né? Então, é aquele sofrimento compartilhado, né? A pessoa que está saindo adolescente, jovem está saindo, ele já vê que sofrendo, já está sofrendo, uma fase nova da vida que vai ter que enfrentar. E como que os pais que ficam ali vão enfrentar essa questão de ver o sofrimento e ver que a vida vai colocar as adversidades, eles vão ter que enfrentar sozinhos, né? E algumas pessoas isso pode sim causar, infelizmente, né? Ser um desencadeador de quadros depressivos, ansiosos. Ou seja, mamãe, você vai sofrer em todas as etapas, no pós-parto, na adolescência e a hora que sair de casa, porque olha... Então, são muitos fatores estressores, né? Mas tem um lado bom de tudo isso também, né? A gente, obviamente, está falando aqui como sinais de alerta para a gente prestar atenção em... Opa, e pedir ajuda o quanto antes. Pedir ajuda, né? Mas nessa jornada toda, ver o lado bom de tudo isso e curtir o lado bom de tudo isso. Momento bom, né? Porque tudo tem um lado bom, né? A vida sempre vai ser... Difícil, né? Mas nesse período de dificuldade, a gente sempre vai ter os momentos bons, os lados bacanas que a gente vai... tem que vivenciar mais, né? A gente deixar de ter esse olhar um pouquinho pessimista, né? Que hoje em dia está... mais pesado. Tem alguma dica, para essas mamães que estão passando por essa fase agora, dos filhos saírem para a faculdade ou irem estudar em outro país, alguma coisa? Como amenizar esse ninho vazio? Tem. Geralmente é quando, na criação, a mãe ela anula a própria vida para viver em função só dos filhos, né? Então não se deve optar por esse tipo de caminho. Tem que entender que tem essa parte, mas tem que ter espaço para cuidar de si, tem que ter espaço para poder aproveitar com o marido, né? Fazer uma viagem. Marido, com os outros familiares, aproveitar o trabalho, aproveitar os momentos de lazer, saber compartimentar e não deixar isso tomar conta de uma forma que já sabe que um dia vai sair. Não é habitual a gente ver filhos de 30, 40, 50 anos ainda continuando sob a guarda dos pais, né? Na verdade, a gente deveria sair para viver a própria vida, né? Então, já desde o começo, já pensar nesse sentido, né? Exerça o papel de mãe, de pai, mas aproveite todos os outros lados. Tem equilíbrio, né? Distribua bem essa questão. Senão anula. A mulher tem que entender, não é porque ela é mãe que agora ela só é mãe. Ela ainda continua sendo uma esposa, ela continua sendo mulher. Então, tem que ter um momento dela, né? De alguma coisa que ela goste. Fazer a unha, ou pintar, ou ir numa aula de dança. Ela não pode, né, se anular 100%. Aquilo que goste, né? Aquilo que goste. No consultório, às vezes, as pacientes vêm vivenciando essa questão. E, Bruno, doutor, o que eu faço? Eu falei, primeiro eu te dou um espelho. Você olha aí. Essa é a pessoa que tem que ser cuidada agora. Presta atenção nessa pessoa, né? Curta. Se você não está bem com você mesmo, como é que vai estar bem com as outras pessoas, né? Então, a gente sempre chama atenção para esses autocuidados, né? Para não ser exagerado, obviamente, mas buscar o equilíbrio. A ideia é buscar o equilíbrio. Maravilha. Acho que a gente pode gravar um vídeo qualquer dia de autocuidado, né? Que a gente só vem aqui falar de doença, falar de como descobrir uma doença, como tratar. Acho que a gente pode fazer alguma coisa mais positiva. Preventivo, né? Podemos falar do lado bom da vida, né? Que também está presente. A gente vem aqui falar muito disso, como prevenção, obviamente. Como alerta mesmo, né? Para quem está em casa. Uma rede de apoio. Isso, exatamente. Uma rede de apoio. Mas a gente buscar também ver esse outro lado, né? Que muitas vezes, quando está no momento bom, a pessoa não sabe como viver. Olha só. Que loucura, né? Está tão acostumado com um problema, com um lado negativo, que quando está numa parte boa, não consegue. Ela tem uma festa, não vou. Que pode acontecer alguma coisa ruim. Não sei, né? O que pode acontecer. Então, discutir sobre isso também acho que é super interessante. Muito legal. Muito obrigada pela sua presença. Muito obrigada mais uma vez. Pessoal, se vocês gostaram desse vídeo de hoje, primeira coisa, vão lá no Instagram do Dr. Bruno. A gente vai deixar o Instagram aqui. Se vocês quiserem passar em consulta, agenda uma consulta lá. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no nosso canal, ative as notificações, encaminhe para uma mãe que está passando por esse período, que acabou de ganhar bebê, ou que está com um filhinho mais velho. E até o próximo. Tchau, tchau.